Fala, rapaziada. Rapaziada, mais um vídeo aqui no canal. É só uma dica pra vocês. Eu não sei se vocês reconhecem o painel desse carro. Eu não queria nem mostrar a marca, mas quem reconhece é o seguinte. Depois eu vou fazer um vídeo lá na minha casa explicando um pouquinho melhor. Mas esse carro, ele tava com um problema de, de marcador de combustível. Não tava marcando corretamente. Enchia o tanque e marcava reserva. Tava na reserva, do nada ficava cheio. Então, tinha um problema na internet, fala que o problema desse carro é crônico, mas enfim, foi resolvido fazendo. Não estou dizendo que essa é a solução, tá? Olha a diferença. Não estou cagando regra falando que essa é a solução. Nós resolvemos, andamos já mais de 400 quilômetros com o carro, lá na oficina, por isso que a gente cobra acima de R$ 300 para fazer esse serviço. Tirar sensor de nível, testar, né? Tem que desrosquear ali com ferramenta especial, tomar cuidado, não só a ferramenta especial, porque temos que valorizar a mão de obra do mecânico. Então tem que tomar cuidado, desmontamos, analisamos o sensor de nível, tiramos o combustível, testamos na reserva, tiramos o combustível, depois recolocamos o combustível, fizemos vários testes, colocamos scanner, fizemos diversos testes, pressão e vazão de bomba, enfim. Então, aqui foi resolvido da seguinte maneira. Fizemos um reaprendizado com o scanner e tiramos o sensor de nível, desplugamos o sensor de nível da bomba, fizemos um reset, entre aspas, com a bateria. Tem esse aprendizado na nossa loja virtual, no nosso blog também tem, como é que faz esse reset. Enfim, desplugamos o sensor de nível, desligamos a bateria, fizemos todo o reset. Quem é profissional, não quem é mecânico, só mecânico, mecânico, quem é profissional do ramo sabe. Quem não é especialista de Google também sabe. Então você desconecta a bateria, aguarda um tempo, depois pluga de novo o sensor e tal, faz aquele aferimento. Recolocamos, enfim, por enquanto resolveu. O cliente tinha avisado pra gente por WhatsApp para deixar bem, muito completamente registrado. Ele mandou um áudio, ele mandou um vídeo, ele mandou foto, que o carro estava acontecendo esse problema, esse problema. Ele mandou pra gente 7 vezes que o carro deu problema. Agora eu enchi o tanque e tá com reserva. Agora tá na reserva, tá no meio. Agora a gente gastou mais combustível, e ficou no meio, subiu um pouquinho, tal. Então ele mandou várias vezes antes de trazer o carro pra gente. Várias vezes ele foi informando pra gente, não aquele cliente, que eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, porque eu não sou Deus. Então ele disse, aquele cliente que gosta de trazer o carro quando acontece logo o primeiro problema. Ou quando acontece, na verdade, a primeira vez o problema. Então aconteceu a primeira vez algum tipo de problema, o cliente, desculpa, peraí que eu falei errado. Quando acontece o problema pela primeira vez, aconteceu o problema a primeira vez, o cliente já traz, já fica desesperado. Às vezes ele rodar com o carro, ligar para a oficina, avisar, olha, tô rodando, você acha melhor eu rodar um pouco mais com o carro para saber se vai mudar o comportamento, se vai acontecer alguma coisa, se tem risco do carro parar na rua, de quebrar, de acidente e tal. Então sempre questione, envie informações, né, no plural, para o seu mecânico, para ele tentar, talvez, te dar uma dica, recomendação, sugestão. Então aqui foi resolvido assim, não precisou trocar sensor de nível. Então, assista os próximos vídeos, que eu acho que eu vou fazer mais 1 ou 2 vídeos sobre esse caso, que é um carro importado, tem pouquíssimo no Brasil, enfim. Então aconteceu esse problema e foi solucionado assim. Rodamos 400 km antes de entregar para o cliente, porque a gente preza um pouquinho por comprometimento. Por comprometimento, não é diferencial, nada disso. Vocês são diferentes, não. Comprometimento. Por quê? Esse cliente, ele tem supermercado. E ele trabalha, ele vai para o mercado para abrir o mercado. O mercado dele abre 6 horas da manhã, ele sai de lá 10 horas da noite. Então ele trabalha das 6 da manhã às 10 horas da noite, todos os dias, de sábado até as 8 horas da noite, e de domingo ele também vai trabalhar.
Então ele não pode parar. Ele tem esse carro e tem uma S10. Uma S10 2.4, tal, 2011, eu acho. E ele não pode. Ele faz Ceasa. Ele não pode parar o carro. Então a gente não pode dar sequer uma só brecha para esse carro parar de novo, ter esse problema. Porque o cliente já está pagando mais de R$ 300. É acima da média da região onde eu atuo, onde eu tenho oficina. Então é acima. Geralmente as pessoas aqui cobram 140, 180, 120. Eu cobro mais que o dobro da maioria das oficinas do bairro. Então eu não posso entregar. Puta, Renan, vai rodar 300 km, vai rodar 400 km, vai acabar o combustível do meu carro. Nós colocamos, de acordo com a hora da nossa mão de obra, nós temos 6 valores diferentes para a nossa hora da mão de obra. 6 valores. Cada um tem o seu contrato, as suas especificações, termos, políticas e condições. Então, cada um tem. A minha hora da mão de obra mais cara custa US$ 70. Sempre em dólar. Porque como o Brasil é extremamente instável, a moeda do Brasil, a gente não tem qualquer segurança jurídica, então nós temos, por enquanto, que trabalhar em dólar. Então, a mão de obra mais cara, a hora, hoje minha, custa US$ 70 a hora. Desse cliente foi cobrado US$ 50 a hora. Então, eu abasteço o carro do cliente, o tanto de combustível que ele chegar marcando no painel, eu vou colocar no tanque do carro dele, o mesmo combustível, mesma qualidade, não sei, mas ele vai sair com esse tanque, por causa desse valor de mão de obra. Então, eu vou rodar, pego rodovia, pego marginal, vou rodar na marginal, vou até o final, testo o carro meia-noite, testo o carro 1 hora da manhã, quando tem menos trânsito. Então eu saio, fico na oficina até 10, 11 horas, meia-noite, eu e minha sócia, ou eu e a minha namorada, por exemplo, a gente fica lá, eu chamo ela, vem me ajudar que eu vou sair para testar um carro, vem comigo, vem atrás de moto, anda você e eu vou atrás de moto. Então eu faço isso meia-noite, faço isso de domingo, faço isso 2 horas da manhã. Tanto é que semana passada nos meus stories, eu parei um carro, tava lá na entrada da na rodovia Bandeirantes, que até meu primo mora ali do lado, eu tava testando um carro, voltando até a região de Interlagos. Então eu fui lá para testar um carro. Fui até lá para testar. Combustível coloquei no carro do cliente, se precisar pegar rodovia a gente paga pedágio. Então é isso, gente. Teste o carro do cliente corretamente, completamente, totalmente, é, perfeitamente. Não deixa nada passar. Puta, Renan, mas eu não consigo cobrar esse valor aqui. Dá para cobrar. Você consegue, em qualquer região do Brasil dá para cobrar. Dá para cobrar. Você pode cobrar. Se vai ter gente que vai pagar, não sei, mas dá para cobrar, dá. Então, trabalhe de uma forma que mostre, não é aquele que só fique mostrando o valor, mas que você realmente é, entregue valor para o seu cliente. Isso aqui é papo de coach, puta papo chato, nossa, chato pra cacete. Mas é verdade. Qualquer lugar, esse cliente aqui, ele já levou o carro em 2 oficinas, uma na região do Ipiranga, ali você pega a Avenida Bandeirantes, vai até o final, lá na frente, no final da Bandeirantes, lá você entra numa ruazinha à direita lá. Levou lá, o cara cobrou R$ 120 para fazer análise e tal, que não sei o que, aí o cliente não, falou que não tinha nenhum problema, não encontrou nenhum problema tal. O cliente reclamou lá, falou: ah, meu, não vou pagar, você não encontrou problema nenhum só para analisar que não sei o que, tal, tal, tal. Enfim, no final ficou R$ 50. Outro foi uma oficina aqui na Avenida Nossa Senhora do Sabará. Não vou falar o nome da oficina, mas levou aqui, ah, vamos diagnosticar. Diagnosticou, trocou o sensor de nível. Não resolveu. Sorte que o cliente, ele pediu o sensor de nível velho e ficou guardado. Nós estamos usando aqui atualmente no carro dele o sensor velho, sensor original do carro. 400 quilômetros, carro resolvido, sem problema. Então, Renan, em todo lugar que eu for eu vou pedir a peça velha? Não precisa, mas você tem que saber se a oficina, você vai assinar um termo. Na minha oficina, por exemplo, o cliente assina um termo. A peça usada vai ficar para a oficina. O valor das peças e serviços são repassados para o cliente de acordo com o que ele vai deixar a peça na minha oficina. Eu vou jogar fora? Não. Eu só jogo peça de carro fora após 3 meses de eu ter entregado o carro, porque é o prazo de garantia pela lei.
não pelos fabricantes de autopeças. Então eu deixo guardado, coloco etiqueta, passo plástico stretch, plástico transparente, guardo tudo bonitinho no estoque com o número de ordem de serviço, placa do carro, às vezes, dependendo do caso, até a quilometragem do carro. Então eu guardo, principalmente com o número da ordem de serviço, até porque eu guardava antes com o nome do veículo, placa, tudo. O mecânico ia lá no estoque e ficava vendo, quero pegar uma peça de um carro tal, aquele ficava olhando tal, ficava olhando a quilometragem, escolhia de acordo com o carro e tal, ou colocando a ordem de serviço, fica mais difícil o mecânico pegar e já colocar no carro sem passar pela consulta do supervisor, do coordenador, do gerente, do dono, de qualquer um. Então, se ele for pegar no estoque com aquela ordem de serviço, ele vai ter que, se ele quiser pegar sem avisar a gente, vai ter um transtorno a mais, um trabalho a mais, um serviço a mais. Então é isso, gente. Então resolva, teste, não cobre barato. Puta, só vou trocar. Eu também tenho essa opção. Se você chegar para mim, eu já falei isso. Se você chegar para mim e falar, Renan, eu quero que troque o sensor de nível. Eu vou chegar, você vai assinar um termo, o cliente mandou, o cliente pediu para trocar sensor de nível. Não solicitou o teste, não aceitou o teste, enfim, vai estar lá. Ele não pediu, ele não perguntou se tem como testar, ele não perguntou preço, ele não perguntou nada disso. Então deixe muito bem avisado para o cliente. Se ele não perceber na hora, quando ele chegar em casa com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, ele lê aquele relatório com calma, aquela ordem de serviço e fala, pô, esses caras dessa oficina não são otários. Então, assim, não é só no mundo, porque todo mundo acha, 99% do povo acha que só ele é inteligente, só ele é malandro e só ele é esperto. Então deixe avisado também, deixe exposto para o seu cliente que não é só ele que é malandro, que não é só ele que é esperto. Então quando ele lê, ele fala, pô, esse cara dessa oficina aqui não é trouxa. Olha o que os caras escreveram. E não só o que eles escreveram, olha como eles escreveram na ordem de serviço. Então é isso. Chegue e pergunte. Cliente cotou por telefone no dia 1º, veio no dia 7. Então deixe avisar, deixe daquela forma. Então eu já me livrei, eu e meu irmão é extremamente bitolado, principalmente já contei essa história. Ele tomou um prejuízo de mais de 2 milhões de reais quando ele vendeu um mercado. Depois ele recuperou, depois de um tempo, com processo e tudo. Mas ele tomou um prejuízo de mais de 2 milhões de reais quando ele vendeu uma franquia de um supermercado, quando ele foi passar para frente, por causa de falta de uma boa ortografia. Ele não escreveu de forma correta, sem a ajuda de um advogado, tomou prejuízo, porque escreveu palavras erradas, não escreveu algumas palavras, então saiba escrever. Cliente cotou no WhatsApp isso, no dia tal. Hoje ele veio fazer. Então escreva tudo, tudo. Renan, mas isso eu não tenho tempo. Tem tempo. Tem. Todo mundo tem tempo. Chega em casa, tiver sentado no vaso cagando, pega um notebook, faça alguma coisa. Mas eu não tenho tempo, eu tenho 80 filhos, e esposa e marido, que não sei o que, eu não tenho condições. Dá um jeito, deixa, em vez de almoçar em 1 hora, almoça em 15 minutos, almoça em 20 minutos, e o restante, faça anotações na ordem de serviço. Você vai se livrar não só de vários problemas, como, né, problemas atuais de tal veículo que você está cuidando, como dos próximos. Aquele cliente, ele pega aquela ordem de serviço num carro, um Gol. Quando ele mudar de carro, se ele pegar um carro importado, ele já vai ver que você não é trouxa. Ele vai mudar a forma de conversar com você. Quando ele for conversar com você, ele vai tomar mais cuidado, ele vai saber pedir melhor, ele vai saber pedir de uma forma diferente, ele vai entender, ou talvez, né? Tudo isso talvez ele vai entender melhor, ou talvez ele queira entender melhor, né? Também, se eu falar que talvez ele entenda, isso é subestimar a pessoa, né? Meio que chamar a pessoa de burra, entre aspas, né? Então, você fazendo dessa forma, talvez ele queira entender de uma forma diferente, ou tentar entender o seu lado também. Então, toma cuidado. Então, sempre escreva com muito cuidado. Esse carro, por exemplo, nós pegamos aquela manual de instrução, manual de aplicação que veio no sensor novo que ele comprou lá na outra oficina, e a gente pegou do nosso estoque, que a gente vende a mesma marca, a gente pegou do mesmo estoque,
pegou do estoque, tiramos foto e mandamos para ele. Ó, tá aqui. Olha como é que a fabricante pede para testar. A fabricante pede para fazer isso, isso e isso. Aí a gente filma o teste, manda para ele. Se o cliente estiver presencialmente, melhor ainda. Senhor, o senhor tá vendo que a gente tá fazendo o teste? Tá vendo que deu certo? Tô vendo. Vá na ordem de serviço e anote. Cliente acompanhou o teste. Acompanhou. Cliente acompanhou o teste na peça. Cliente acompanhou o teste na peça no balcão, na bancada, a peça aplicada no carro. Então, deixa tudo anotado. Pô, Renan, mas aí você quer empurrar no rabo do cliente. Não, não tô querendo empurrar no rabo do cliente, só tô querendo tirar o meu da reta. Não quero empurrar no rabo de ninguém. Só quero tirar o meu da reta. Se isso, consequentemente, indiretamente, diretamente, empurrar no rabo do cliente, foi sem querer. Não foi minha intenção, não foi de propósito. Então é isso, tá bom, rapaziada? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.